Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados diletos irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10, do livro de 1 a João. Eu já comentei os outros capítulos anterior e hoje nós vamos comentar os primeiros 10 versículos do capítulo 4. O versículo 1 diz assim: Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muito falsos profetas se têm levantado no mundo. Muito bem, amados. O apóstolo João, ele está advertindo-nos acerca de falsos espíritos, falsas profecias. Ele diz que não devemos dar crédito, não devemos acreditar em todo o espírito. O apóstolo João adverte os crentes a não acreditar cegamente em todos os ensinamentos ou revelações espirituais. Em vez disso, ele deve testar esse espírito para ver se realmente são de Deus. Isso é importante, porque há muitos falsos profetas que tentam enganar as pessoas. Por isso, é necessário termos a capacidade de discernir o certo e o errado. O versículo 2 diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O apóstolo João está deixando bem claro aqui que, ao fazer um teste com certos ensinamentos, com certo espírito, esse teste é para discernir o Espírito de Deus, ele verificar se o Espírito confessa que Jesus Cristo veio em uma forma carnal, ou seja, se esse Espírito confessa a encarnação de Jesus. Isso é fundamental, é crucial. Isso demonstra a fé cristã. Qualquer espírito que não reconhece isso, ele não é de Deus. Ou seja, qualquer profeta que vem negando a encarnação de Cristo, esse profeta é falso. O versículo 3 diz assim: Todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, veja bem, o apóstolo João está falando que o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Ele já deixa bem claro isso. João, ele identifica claramente que qualquer espírito que não confessa a vinda de Jesus, ou seja, a encarnação de Jesus, aquele que não confessa que Jesus era 100% humano, esse espírito é do anticristo. Ele alerta que esse espírito já está presente no mundo, espalhando falsas doutrinas, espalhando falsos ensinos. Esse espírito, ele já está desde a época do apóstolo João, ele já opera no mundo trazendo falsidade, trazendo religiosidade. O versículo 4 diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então vamos entender isso. O apóstolo João encoraja os crentes, lembrando-lhe que eles pertencem a Deus
e já venceram os falsos espíritos, porque o Espírito Santo de Deus, dentro de cada um de nós, é maior do que qualquer espírito que estiver operando no mundo que não seja da parte de Deus. Então, nós vemos claramente que esse mundo que vivemos, ele é um mundo onde existe vários espíritos. Por isso existe vários ensinamentos. Por isso existe vários falsos profetas profetizando. Eles estão profetizando por espírito que não vem da parte de Deus. O versículo 5 diz assim: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, amados, vocês devem compreender uma coisa. Nós somos pregadores das últimas horas e as pessoas não ouvem muitas vezes nossas pregações. Os falsos profetas, eles pertencem ao mundo. Eles são amados pelo mundo, porque eles amassagiam o ego daqueles que vivem no mundo. Portanto, falam de uma perspectiva mundana. Por essa razão, o mundo os ouve e aceita as suas mensagens. Eu tenho observado que, geralmente, de novembro para dezembro, existe uma enxurrada de profecias que as pessoas fazem, profecias futuristas, prevendo o que vai acontecer no próximo ano. Alguns cartomantes, outros são até mesmo evangélicos, alguns são pastores, e vem a mídia trazendo profecias, revelações que nunca aconteceram nem vai acontecer. Alguns até acontecem, mas não são da parte de Deus. O versículo 6 diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos que nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. Então veja bem, se você tem ciência, tem a plena convicção que o espírito que habita dentro de você é de Deus, quando você pregar, falar da parte de Deus, trazendo a mensagem de Deus, aqueles que pertencem a Deus vai ouvir você. E nisso você vai conhecer que o Espírito verdadeiro que está operando. E se as pessoas não te ouvem e se dizem servo de Deus, essas pessoas também é mentiroso e o espírito do erro está neles. Então, é isso que João está falando. Os verdadeiros crentes são de Deus. E por isso, eles ouvem e seguem o ensinamento dos apóstolos, os ensinamentos que está nas Escrituras. Aqueles que não são de Deus, eles não ouvem a verdade. Eles distorcem a verdade a seu bel prazer. Dessa maneira, então, podemos discernir entre o espírito da verdade e o espírito do erro. O versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então o apóstolo João exalta os crentes a amarem uns aos outros, pois o amor ele vem de Deus. A essência de Deus é amor. Quem ama demonstra que conhece a Deus, que é nascido de Deus e que conhece a Deus, já que o amor é a essência, a natureza de Deus. O amor é o próprio Deus, porque a Bíblia diz: Deus é amor. O versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então fica bem claro que Deus é amor. Apóstolo afirma que quem não ama não conhece a Deus, pois quem conhece a Deus, ele vive na prática do amor, pois Deus é amor. O amor, ela evidencia, ela fundamenta, ela é, na verdade, fundamental
do verdadeiro conhecimento de Deus. Ele nos aproxima de Deus. Ele nos torna semelhante à natureza de Deus. O versículo 9 diz assim: Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Vamos compreender isso. O amor de Deus ele foi manifestado de maneira suprema. Esse amor supremo, ele se concretiza quando Deus envia seu Filho unigênito. Jesus Cristo, ele veio ao mundo enviado pelo Pai. Ele veio ao mundo para que, por meio dele, possamos ter vida. E este é o maior ato de amor de Deus pela humanidade. Somente para concluir, o versículo 10 diz assim: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor verdadeiro ele não distorce a palavra de Deus. Então, o amor verdadeiro não está em o nosso amor por Deus. Não é nós que primeiro amamos a Deus, mas no fato de que Ele nos amou. Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Então Deus amou primeiro a cada um de nós. E por esse amor, Ele enviou seu Filho como uma propiciação pelos nossos pecados. Isso nos mostra a iniciativa divina e, na verdade, a profundidade do amor de Deus por nós. Então, amados, espero que este análise de versículo por versículo ajude os irmãos a entender melhor a mensagem que João, o apóstolo amado, ele traz a cada um de nós. Campo Grande agora é 4 horas. Deus, soberano Pai, eu te dou graças, Senhor, por essas palavras deste dia de hoje, nesta manhã fria que Campo Grande está passando. Eu oro, meu Deus, agradecido pela tua misericórdia. Eu oro, Pai, agradecendo por mais um dia que o Senhor permite a cada um de nós. Se nós deitamos e acordamos, foi devido à tua grande misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus, receba, Senhor, a minha adoração, meu louvor, minha gratidão. Eu oro, Senhor, pela minha irmandade. Eu oro, Senhor, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas minhas 2 filhas, Pai, pela Simone e pela Silene. Eu oro, Pai, pelas minhas 3 netas, pela Isabela, pela Gabriela, pela Helena, Pai. A Helena e a Silene estão morando muito distante de nós, morando em Portugal. Eu apresento a minha neta, minha filha amada, o esposo da Silene, o Carlos, o pai, o esposo da Simone, o Rodrigo. Eu oro, Senhor, pelo lar da minha sogra, pela família da minha esposa. Apresento a família Caetano do Nascimento a ti, Pai. Eu oro pela minha família carnal, que é a família Louveira. A família Louveira é uma família extensa, muito grande. Então eu apresento a ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que estão no leito de dor, por aqueles, ó Pai, que estão acamados muitas vezes, com a sua saúde fragilizada. Eu oro por aqueles que estão num leito hospitalar, que estão na ala escura do hospital, muitas vezes numa ala de isolamento, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor envie o anjo da cura, trazendo cura e libertação, trazendo paz na alma, no espírito, no coração desse teu servo,
dessa tua serva, Pai. Eu oro por aqueles que estão quebrantados de espírito, Pai, que estão angustiados, que necessitam de uma cura interior, a cura da alma ferida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pedindo que a tua paz seja a nossa paz, que teu amor seja o nosso escudo, que a tua misericórdia nos cerque por diante e por detrás, e no alto da nossa cabeça, o Senhor coloca a tua mão santa e poderosa e nos abençoe. Que possamos viver cada momento da nossa vida como se fosse o último instante da nossa existência, porque o nosso fôlego pertence a Ti, a nossa vida pertence a Ti. Nós somos criatura do Senhor, criado para Te adorar, para Te louvar e Te glorificar. Em nome do Senhor Jesus, eu encerro a minha oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém.